Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez trazendo a mensagem do Senhor Jesus para vossos corações. Para quem estiver chegando agora, me chamo Rony, essa é minha esposa Claudiceia. Olá, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E já lembrando, para não se esquecer de deixar o like, compartilhar, comentar. Se você é novo, não está inscrito ainda no canal, se inscreva aí no canal para estar ajudando e tal. Que Deus abençoe. Como eu falei no outro vídeo demais, não deu para minha esposa falar. Agora nesse vídeo eu vou deixar ela falar somente, tá bom? Deus abençoe. Amém. Vou estar deixando uma palavra para a meditação de todos, que está em Jó. Jó, capítulo 1, verso do 11 ao 12. Está escrito assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que essa palavra está querendo dizer, né? Aqui, quando fala aqui no 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se blasfema. Era uma conversa entre Satanás e Deus. Satanás estava falando para Deus que se ele tocasse em tudo que Jó tinha, trazendo para hoje em dia os bens materiais, tudo que Jó tinha, se Satanás tocasse em tudo que ele tinha, tirasse tudo dele, ele ia blasfemar contra Deus, né? Porque muitas pessoas, quando perde algum bem material, ou fica doente, ou perde um ente querido, a primeira coisa que ela vai se revoltar é contra Deus. Ó Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que eu estou passando por isso? Não é assim que acontece? Então Satanás quis dizer que Jó ia ter essa mesma atitude. Porém, ele se surpreendeu quando o nosso Deus falou: toque em tudo que ele tem, menos nele. Porque Deus, ele conhecia Jó tanto que ele sabia que Jó, mesmo sem nada de bens materiais, sem a saúde, sem a esposa, sem os filhos, nada. Jó ficou sem nada, nem pele no corpo dele tinha, né? Devido à lepra que ele pegou. Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Blasfemar quer dizer ir contra Deus, né? Falar coisas contrárias de Deus. Mas não, Satanás tocou em tudo que Jó tinha, tirou tudo que Jó tinha, mas Satanás não imaginava que o tudo que Jó tinha era Deus, né? O tudo de Jó era Deus. Então tudo que Satanás estava tocando, por mais que doesse nele, ele não poderia tocar num Deus que estava vivo dentro dele. E essa palavra que eu trago hoje é para você, que está passando por um momento difícil, você que está falando assim, Satanás tocou na minha família. Quando eu falo em Satanás, é qualquer tipo de pessoa que se deixa ser usada por Satanás, que te faz o mal, que te aponta um dedo, até uma pessoa de dentro da família mesmo, que se revolta contra você, você não sabe o motivo. A pessoa, trazendo para a vida dos casados, ela quer ir embora, ela quer largar tudo, ela quer deixar tudo para trás. E ela não olha a sua luta, ela não olha a sua dor, ela não quer saber como é que você vai ficar, seus filhos, sua casa. Ela só quer viver o hoje, né? E então tudo isso que acontece, eu quero que você saiba, se isso está acontecendo com você, eu quero que você saiba que se você continuar olhando para Jesus, se você continuar obedecendo a voz de Deus, a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás ele pode tirar tudo. Família, ele pode tocar na tua família, ele pode tocar nos teus bens materiais, porque desse mundo aqui nós não vamos levar nada, né? Jó não era apegado a coisas terrenas, né? Jó não era apegado a nada, trazendo para os dias de hoje, ele não era apegado a nada de coisas do mundo, né? Esse mundo que nós vivemos hoje.
Jó, ele só se apegou a Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, se você está passando por uma situação assim, é difícil, dói, mas eu quero que você saiba que o mundo espiritual com Deus é totalmente diferente daquilo que as pessoas imaginam que é nesse mundo, entendeu? O que se passa, que acontece nesse mundo. Porque quando alguma coisa acontece com a gente se desespera, a gente pede ajuda para um, pede ajuda para outro, mas a gente esquece de dobrar nossos joelhos e de depositar toda a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é tudo, né? Então, a partir do momento que nós se prontificarmos a dedicar a nossa confiança, fazermos a nossa parte, a partir do momento que você estiver agindo certo com Jesus e Ele está vendo que você está agindo certo com Ele, não se preocupe, não se preocupe, fica na sua posição, porque é nessa posição que você está, como era na posição que Jó estava cheio de lepra, trazendo para o dia de hoje, era uma coceira, uma doença na pele, que ele ficou até sem pele, de tanto que coçava. Para a gente ter uma noção, Jó usava cacos de telha para se coçar, pedaços de telha, né, para poder se coçar. Então, se isso está acontecendo com você, fica só na posição, confia no Senhor Jesus. Jesus está doendo, eu estou todo quebrado, eu tô perdendo minha família, eu já perdi tudo de material que eu achava que eu tinha. Porque a gente acha que a gente tem alguma coisa, porém aqui nesse mundo, nós vivemos num mundo de coisas emprestadas, que é tudo de Deus. A partir do momento que Deus quiser, Ele tira, Ele permite que a gente perca tudo, para que a gente dê um passo à frente, que é para conhecer Ele. E para que a gente venha entender que desse mundo aqui, a gente não pode se apegar primeiro com coisas, antes de se apegar com Ele. Primeiro tem que ser Ele, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas conforme as nossas necessidades. Conforme nós necessitamos, Jesus vai acrescentando. O que Ele não deixa é faltar. Isso Jesus nunca deixou, é faltar, né? Então, se você está esperando uma resposta de Deus, Deus, eu estou no meu limite. Eu estou no meu limite. Se eu não tiver uma resposta, eu não sei como que eu vou agir. Porque estão mexendo em tudo que eu tenho de mais sagrado, que é a minha família, que é a minha vida, tudo que eu construí até hoje. Confia que Jesus, Ele está te ouvindo. Jesus, Ele não vai deixar de te ouvir se você partir para o lado errado. Mas aí Ele não vai poder intervir como é que eu posso dizer, na decisão que você tomar. Entendeu? Porque às vezes a gente pode dizer, mas eu já entreguei nas mãos de Jesus, eu não sei mais o que eu faço, eu estou prestes a fazer, se eu não tiver uma resposta, uma saída, devido à pressão que estão me fazendo dentro de casa, ou eu não sei a situação, se é dentro de casa, se é fora, eu vou ter que tomar outra decisão, porque eu não tenho mais tempo. A gente diz assim, a nossa calculadora é essa, a gente diz que não tem tempo, né? Mas tudo é no tempo de Jesus, e Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Na nossa vida tem uma promessa, para todos nós tem uma promessa. O que Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. Só que tem coisas que Jesus precisa endireitar na nossa vida. Existem situações que Jesus vai permitir que aconteça. Ele vai deixar você se aquebrantar todo, para você poder colocar toda a sua confiança nele. Mas se você tomar uma decisão errada, Ele vai deixar você tomar a decisão errada. Aí vai ser mais difícil para Ele arrumar. Se lá na frente você chegar a dizer, Senhor, eu me arrependi, tomei aquela decisão errada, claro que Ele vai continuar com você. Jesus não vai te abandonar. Porém, você já tomou a decisão errada, você vai ter que colher aquilo que você plantou. Mas se você está no ponto que você está falando assim, eu só tenho isso aqui de tempo para resolver, que nós não resolvemos nada, a gente acha que resolve, deixa Jesus resolver. Dá um passo para frente para Jesus hoje. Eu sei que essa situação está difícil, está doendo, mas Jesus jamais, Ele vai deixar a tua família ir para o fundo do poço, ir para o buraco, você perder tudo, sem que Ele venha te levantar. Às vezes você pode estar achando que está perdendo tudo, e Jesus Ele está fazendo como é que eu posso dizer, está dando uma reviravolta tão grande dentro da tua casa que você não vê e não percebe que a nossa luta não é contra a carne.
É contra os espíritos, é contra os principados, né? Então dentro da tua casa está tendo uma luta muito grande. Jesus, ele está lutando. No momento certo, Jesus vai fazer toda essa guerra, toda essa tempestade que está acontecendo em tua vida se acalmar. Vai vir outras lutas? Vai. Mas essa que você está passando, você não vai passar mais. Você vai contar testemunho dela, vai edificar a vida de outras pessoas, vai testemunhar, outras pessoas vão dizer, ó, eu ouvi o testemunho daquele irmão lá na igreja, na casa do Senhor, ou no YouTube, ou no Facebook. E aquele testemunho é a mesma coisa que eu estou passando hoje. Então eu vou dar um voto de confiança nesse Jesus. E assim vai. E a tua história vai seguindo diante pelo mundo inteiro. É isso que Jesus quer. Mas dá um voto de confiança para Jesus. Você não vai se arrepender. Tá bom? É essa palavra que eu quero dizer para você. Que Jesus, ele pode tocar em tudo na sua vida hoje. Tudo. Mas menos em você, na sua vida, na sua alma. Não, deixa ela Jesus que... não, diabo. Desculpa, o diabo pode tocar em tudo que você tem hoje, tudo que você acha que você tem, mas não na sua alma. Guarda a sua alma para Jesus, guarda o teu coração, por mais difícil que seja, e confia no Senhor, assim como Jó fez. Ele confiou, ele dedicou toda a confiança nele. Pra gente ter noção, Jó perdeu esposa, Jó perdeu filho, os filhos dele morreram todos. Todos os bens materiais, além da saúde. Todo mundo se afastou de Jó. Todo mundo, né? Tinha pessoas que tinham até nojo dele. Mas Jesus estava ali. Jesus estava vendo onde estava o coração dele. Se era na família, se era nos bens materiais, ou se era no que Satanás estava falando na cabeça dele. Porque na nossa mente tem uma guerra espiritual. Um lado é Jesus, o outro lado é o Satanás falando. Você tem que fazer isso, você tem que matar, você tem que acabar com a sua vida, você tem que acabar com a vida de fulano, que aí o problema vai acabar. Só que o lado de Jesus é outro. O que Jesus fala na tua mente é: confia em mim, porque eu te dei a vida e eu vou consertar a tua vida. Eu vou estar à frente da tua vida, das tuas batalhas, das tuas guerras. Apenas confie em mim. O que Jesus quer que você confie. Não deixe, como no outro vídeo que meu esposo pregou, não deixe outros deuses entrar na tua vida. Só um Deus, nesse momento tão difícil da tua vida, pode entrar no teu coração, na tua alma, que é Jesus Cristo. O único Senhor e Salvador, aquele que foi entregue ali naquela cruz, foi crucificado, foi julgado, foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E Ele está te ouvindo, Ele está aí com você. Essa palavra não entrou na tua casa por, é mais uma palavra, entrou porque eu mexi no celular, entrei no YouTube. Não, a palavra entrou porque Jesus, Ele pediu que a gente levasse essa palavra até dentro da tua casa hoje, porque Ele sabe. Jesus, ele vê o que nós não podemos ver, ele escuta o que nós não podemos escutar e ele fala aquilo que nós não podemos falar para Satanás, né? Ele cala a boca de Satanás. Então, medita nessa palavra, medita em tudo que eu falei aqui nesse vídeo e coloca em prática a palavra de Jesus na tua vida. Deixa Jesus mudar essa situação que até hoje você não conseguiu mudar e não vai conseguir. Mas com Jesus você consegue. Mas só se você fazer a sua parte, segurar nas mãos dele, não soltar nunca mais, em nome de Jesus. Eu desejo para todos que estão assistindo, como meu esposo já falou, curtam, compartilhem, comente o nosso vídeo, para que essa palavra ela chegue em lares de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão necessitando de uma palavra, pessoas que estão doentes, que não conseguem ir na igreja, que não consegue, né, se locomover de casa. Então, se você tiver oportunidade também, perto da sua casa tem uma igreja, não estamos aqui falando de placa, estamos falando de Jesus Cristo. Se dirija até uma igreja, se esvazia de ti e deixa Jesus te encher dele. E as demais coisas ele vai acrescentando dentro de você, que o ser humano não pode acrescentar, mas Jesus ele pode te encher do Espírito Santo. E esse enchimento pode vir a ser hoje. Em nome de Jesus, um bom começo de semana para todos. E eu só tenho que agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, por Ele nos usar, né? Que até aqui Ele tem nos sustentado, não é fácil falar do Evangelho de Jesus, mas nós estamos aqui para falar, nossa decisão é falar, é pregar o Evangelho, é espalhar a palavra dEle até quando Ele permitir, e até quando Ele permitir também que nós ficamos aqui nesse mundo, né? Porque é tudo... O mundo, como está na palavra de Jesus, é do maligno. Nós estamos aqui nesse mundo, mas sabemos que não pertencemos a ele. Um dia nós iremos partir, mas até a nossa partida
nós temos que fazer a vontade do nosso Pai, né? Que até então levou as nossas dores naquela cruz, naquele sofrimento. Todo o valor que nós podemos dar para Ele, toda a honra e toda a glória, ainda é pouco pelo que Ele fez por nós, tá bom? Um abraço a todos, um bom começo de semana a todos. Amém. Ficam todos com Deus. Boa noite.